Aleluia. Com muito louvor. Não sei se você que está aqui consegue compreender o que nós estamos clamando hoje aqui. Que o Senhor vai na frente, Ele vai lutando as nossas lutas, batalhando, tirando os espinhos, derrubando as muralhas, pois Ele é o Deus Todo-Poderoso, aquele que pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Esse é o Deus a quem eu tenho crido. Amém? Então você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Amém. Ainda bem que essas palmas foi para nós, né? Mas tudo bem. Amém. Fique à vontade. Nós estamos numa série de mensagens quebrando as muralhas. Essa já é a terceira mensagem onde nós falamos sobre as muralhas, sobre as dificuldades em que nós enfrentamos todos os dias. E hoje o Senhor quer nos falar sobre muralhas que precisam ser quebradas, muralhas que precisam ser transformadas em pó perante o seu Deus. Amém? Então, se você puder abrir a sua Bíblia em Josué, capítulo 6, do versículo 1, esse é o texto em qual nós temos lido durante esses 3 dias. Josué, capítulo 6, do versículo 1 em diante. Josué 6:1 diz assim: Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: saiba que entregarei nas tuas mãos Jericó, o seu rei e os seus homens guerreiros. Marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de cordeiro e à frente a arca. No 7º dia, marche todos 7 vezes ao redor da cidade. E os sacerdotes que toquem as trombetas. Quando os sacerdotes soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito, e o muro cairá, e o povo atacará, cada um do lugar aonde estiver. Amém? Diga assim: as muralhas vão cair. Amém. Agora diga com fé: as muralhas vão cair. Amém. Não, o medo não vai te parar. A rejeição não vai te parar. Aonde a geração passada fracassou, você será vitorioso. Amém? Será que você pode tomar posse destas palavras? Amém. Nós estamos aqui, para quem não conhece a história, Deus manda Josué lutar e invadir Jericó. Só que Jericó estava fortemente cercada por uma muralha. E alguns historiadores dizem que esta muralha era tão larga que um carro poderia fazer manobras em cima dela, para mostrar o quão grande ela é. Então, o Senhor Jesus manda atacar, manda invadir a cidade de Jericó, mas precisava derrubar as muralhas. Amém? E o que nessa noite nós precisamos aprender com esta história
que é necessário nós termos noção, um choque de realidade. É necessário nós enxergarmos a realidade das circunstâncias que nos cercam. Amém? Olha só o que Josué 6:1 diz: Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía nem entrava. Qual que era a realidade? Que Jericó estava totalmente fechada. Ninguém podia entrar nem sair. A realidade do povo de Israel, que tinha que enfrentar agora a cidade de Jericó, a realidade era que as muralhas estavam fortificadas, as muralhas estavam ali intactas, sem nenhuma pedra, sem nenhuma rachadura, e ninguém podia entrar ou sair. Sabe o que nós temos que aprender? É que nós precisamos encarar a nossa realidade. Quando nós falamos de muralhas, nós estamos falando de dificuldades. Quando nós falamos de muralhas, nós estamos falando de dificuldades no casamento, dificuldades financeiras, dificuldades psicológicas. Todas essas são muralhas que precisam cair nessa noite. Amém? Então, para que essas muralhas caiam, é necessário, primeiramente, encarar a realidade, encarar a sua realidade de frente. Então o Senhor disse a Josué: a cidade de Jericó está completamente fechada, ninguém entra e ninguém sai. Imagina você agora tendo que enfrentar uma cidade fortificada, uma cidade que estava ali totalmente protegida, escondida atrás daquelas muralhas. Essa era a realidade que o povo estava enfrentando. Mas eu quero te fazer uma pergunta: qual é a tua realidade? Porque o problema nosso é que nós queremos muitas vezes fugir da nossa realidade. Nós não queremos aceitar a realidade a qual estamos vivendo, pois desejamos uma nova realidade. Só que desejar uma nova realidade não é o suficiente. Nós precisamos encarar ela de frente. A fé não nega a realidade. Ela vê além daquilo que está à nossa frente. A fé não nega a realidade, mas ela enxerga além da nossa realidade. Ela enxerga à frente da nossa realidade. Enquanto nossos olhos físicos enxergam aquilo que é natural, através da fé, nós enxergaremos o sobrenatural de Deus. Amém? Será que você pode dar um glória a Deus? Que o Senhor possa abrir os nossos olhos espirituais, para que possamos enxergar o que os céus está fazendo, possamos enxergar os céus se movendo a nosso favor. Amém? Eliseu estava em frente a um exército. Vocês lembram dessa história? Eliseu estava em frente a um exército, com ele estava o seu moço, o seu auxiliar. E o seu auxiliar estava tremendo de medo, dizendo assim: e agora o que será de nós? Olha quantos homens têm vindo contra nós. E Eliseu ora e pede para Deus: Senhor, abra os olhos do moço. E quando os olhos espirituais deste moço se abriu, ele enxergou não mais a realidade, não mais aquele exército que estava vindo contra ele, mas ele começou a enxergar o sobrenatural, um exército de anjos que estava acima deles, pronto, aguardando apenas uma ordem para atacar.
Aleluia. É assim, às vezes nós estamos batalhando, à nossa frente tem um exército, uma legião de demônios, às vezes à nossa frente as lutas se levantam, mas eu quero te dizer, peça para Deus abrir os seus olhos espirituais, para que você possa ver o céu se movendo a seu respeito, amém? Mas viver pela fé não é negar a realidade, porque, como eu disse anteriormente, nós muitas vezes queremos fugir da realidade, mas eu quero te dizer que com a fé, viver na fé não é negar a realidade existente na nossa vida, mas é porque nós com a fé conseguimos enxergar o que Deus irá fazer ao nosso respeito. Quando não estivemos um encontro com a nossa realidade, enquanto nós não tivermos um encontro com a nossa realidade, nós não podemos enxergar o que Deus irá fazer. A realidade de Jonas é que à frente dele tinha uma cidade que perseguia homens cristãos. A realidade de Jonas é que a cidade a qual Deus estava enviando ele era uma cidade que matava os homens de Deus, que outrora, lá no passado, perseguiu e matou os seus antepassados. Essa era a realidade de Jonas. Enquanto ele não encarou esta realidade, o sobrenatural de Deus não aconteceu. Enquanto ele fugia desta realidade, o que Jonas fez? Ele, em vez de ir para a cidade a qual Deus estava enviando, para a cidade de Nínive, ele fugiu para Tarsis. Ele tentou fugir da realidade que lhe aguardava. E o que aconteceu com ele? Aconteceu tempestades. Não só ele enfrentou tempestade, mas aqueles que estavam com ele. Quando Jonas entra naquele barco em direção a Tarsis, nenhum daquela tripulação estava preparado para enfrentar a tempestade que viria, porque Jonas estava fugindo da sua realidade. Mas quando lá na barriga do peixe, já lá na sua caverna, ele se arrepende e intercede a Deus, dizendo que agora ele enfrentaria a realidade. Deus então manda o peixe cuspir ele na praia da cidade a qual ele devia estar ministrando. E o sobrenatural de Deus acontece naquele lugar. Aquilo que ele estava enxergando, a perseguição, a morte, o mártir, tornou-se uma nova realidade. A realidade do céu desceu sobre aquele lugar. Os homens e mulheres daquele lugar se converteram através da palavra de Deus. Então, não mais a realidade dos homens aconteceu, mas a realidade de Deus. O quanto nós estamos lutando para fugir da nossa realidade. Mas está na hora de nós olharmos para a muralha à nossa frente e marchar. Olhar para a muralha da nossa frente e marchar. Jericó estava completamente fechada, os seus homens estavam lá, os guerreiros estavam lá, ninguém entrava e ninguém saía. Mas Deus tinha uma promessa, Deus tinha uma ordem para o povo de Israel: marchem. A fé não vê apenas a realidade, mas vê além dela. Não vê apenas a doença, mas vê a cura. A fé não vê mais a dificuldade no casamento, mas vê agora a união, vê agora a transformação. A fé não vê mais as dificuldades financeiras, mas agora olha a prosperidade chegando. Porque ela acredita nas promessas de Deus. Deus prometeu
em Deuteronômio 28, que abriria as janelas dos céus. Então, que eu e você possamos viver pela fé e receber as promessas de Deus. Amém? Então, a primeira chave dessa mensagem é a realidade. Diga, realidade. Amém. Nós precisamos enxergar a realidade, encarar a realidade e profetizar além dela. Nós precisamos encarar a realidade com fé e enxergar além dela. Amém? A segunda é a promessa. A segunda chave é a promessa. Primeira, realidade. Segunda, promessa. Olha só o que Deus promete a Josué. Josué 6:2. Então o Senhor disse a Josué: saiba que entregarei nas tuas mãos Jericó, o rei e os seus guerreiros. Aleluia. Vou ler de novo. Então o Senhor disse a Josué: saiba que entregarei nas tuas mãos. Esta é a promessa que Deus faz a nosso respeito. Ele nos mostra a realidade. Ei, a seu casamento não está indo bem, as finanças na sua casa, na sua empresa não estão indo bem. Ei, talvez a sua saúde, a sua saúde mental não está indo bem, mas eu quero te dizer que há promessas de Deus sobre as suas vidas. Há promessas de Deus, e se Deus prometeu, Ele irá cumprir. Amém? Vocês estão comigo? Amém. A realidade traz a informação, mas a promessa traz a revelação. Uau! A realidade traz a informação, que nós acabamos de dizer, mas a promessa traz a revelação do que Deus irá fazer a nosso respeito. O que Deus tem te prometido? O que Deus tem te prometido? Eu sei que se eu abrir aqui, para cada um que está aqui, eu sei que Deus já proferiu promessas a respeito de vocês. Eu sei que Deus já prometeu que seriam grandes. Eu sei que Deus prometeu que talvez seriam pastores e pastoras. Eu sei que talvez o Senhor já prometeu que seriam ministros da casa de Deus. Então, mas o que está faltando? Porque quando nós olhamos para a nossa realidade, nós vemos às vezes a perseguição, nós vemos às vezes as lutas, as batalhas. Quando nós olhamos para a nossa realidade, dá vontade de desistir. Eu sei que dá. Mas é porque nós estamos olhando com os olhos fitos na realidade, quando nós devemos olhar para aquele que nos prometeu. Quando nós devemos olhar para a promessa que Deus tem para mim e para você. Ei, Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa, pois Ele fez promessas. Qual era a realidade de Josué? Que a cidade estava fortificada, que as muralhas estavam intactas, que existiam ali guerreiros preparados para se defender. Mas qual era a promessa? As muralhas vão cair. Aleluia! A promessa era: eu te entregarei nas tuas mãos o rei e os seus homens guerreiros. Sabe, o rei aqui representa o inimigo, o rei aqui representa aquele que se opõe contra você. Os guerreiros representam as legiões que te atacam, Satanás, as potestades espirituais da maldade que influenciam nas nossas vidas. Este é a promessa de Deus: te entregarei em tuas mãos. Aleluia. Depois de nós enxergarmos a realidade,
nos agarramos à promessa, a futuro que é revelado. Aleluia! Quantas promessas eu já recebi. Às vezes nós estamos lá se esquecendo das promessas que Deus faz, mas o Senhor envia a sua voz, envia pessoas usadas por Deus para dizer: ei, hoje eu estou renovando a aliança que eu tenho contigo. Amém? Um dia eu estou lá em uma conferência, longe, lá em São Paulo, onde ninguém me conhecia, já tinha acabado, estavam com as malas prontas para ir embora. Chamamos o Uber, e eu falei assim: vou voltar um pouquinho, vou lá no banheiro, enquanto o Uber não vem, vai demorar. Quando eu entro na igreja de novo para ir ao banheiro, um irmão olha para mim e fala: tudo bom? Posso orar por você? Eu falei: pode. Por que não? Oração sempre é bem-vinda. Então ele começou a orar, orou, e ele falou assim: olha, quando eu te vi entrando, Deus me mostrou Abraão, quando ele sai de Padan-Aram, em caminho a Canaã. E ele, na metade do caminho, Deus chama ele de novo e diz assim: ei, tenho uma promessa para ti. Sai da tua tenda. Está vendo os grãos de areia? Dessa mesma forma serão as minha geração, a sua descendência. Está vendo as estrelas, do tamanho, a quantidade de estrelas? Essas serão as minhas descendências. E ele começou a falar para mim assim: da mesma forma em que Deus renovou a aliança que tinha feito com Abraão, saia do meio da tua parentela. Agora ele ele renova a aliança contigo. E você está voltando para casa, e quando você chegar lá, as promessas de Deus irão se cumprir na sua vida. Amém? E eu saí de lá renovado, já estava renovado devido à conferência, mas saí de lá, agora sim. Mas quando eu estou no aeroporto, ainda no aeroporto, esperando o avião para chegar aqui, meu amigo manda uma mensagem: ei, eu quero falar com você. Eu vou me mudar daqui para um outro lugar e eu preciso que você assuma a nossa igreja como pastor. Sabe, as promessas de Deus, elas irão se cumprir quando eu e você se posicionarmos com fé, acreditando que Ele pode cumprir, que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Eu bem sei os planos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Amém? Que eu e você possamos crer. Olha só que Hebreus 10, 23 diz assim: apegamo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que nos prometeu é fiel. Aleluia! Nos apegamos com firmeza à esperança das profecias daquele que nos prometeu, pois aquele que nos prometeu é fiel para cumprir. Aleluia! Sabe, às vezes nós esquecemos porque estamos tão focados na nossa realidade. Estamos tão focados na muralha que está à frente e esquecemos das promessas de Deus. Esquecemos que Deus prometeu. E se Ele prometeu, Ele irá cumprir. Se Deus prometeu, Ele irá cumprir. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir na sua vida. Quando olhamos para aquilo que nos prometeu, para aquele que nos prometeu, o gigante parece pequeno. Quando olhamos não só para a promessa, mas para aquele que nos prometeu, os gigantes parecem pequenos. As muralhas que parecem ser
impossáveis ou intransponíveis, agora já são quebradas. Quando nós olhamos não mais para as muralhas, mas para aquele que nos prometeu, nada é impossível. Quando nós olhamos, pessoal, para aquele que tudo o criou, as promessas que ele prometeu não parecem mais impossíveis. Estou correto ou não? Às vezes vem aquelas irmãs do coque, aquelas cheias da graça, cheias da unção, e te professam, liberam palavras poderosas, promessas sobre a sua vida, e tu fala assim, mas parece isso ser impossível de acontecer, porque está tão longe da minha realidade, está tão longe daquilo que eu estou enxergando agora, e você começa a olhar para essa promessa que parece ser impossível. Mas quando agora nós, em vez de nós olharmos para a promessa que parece impossível, começamos a olhar para aquele que é o Deus do impossível, aquilo que era impossível passa a ser possível. É assim que a nossa fé trabalha, é assim que o nosso coração, assim que o nosso corpo, assim que a nossa mente deve trabalhar, acreditando no Deus do impossível. Amém? Então nós falamos que a realidade, as promessas e a perseverança. Precisamos perseverar. Nossa maior missão não é ver a realidade ou ouvir as promessas, mas é trazer o sobrenatural para o natural. Porque agora você está enxergando a realidade, você tem as promessas, mas você fica naquele limbo. E agora? Como que eu faço o que eu preciso fazer para que essa promessa, para aquilo que é irreal, aquilo que é sobrenatural, se manifeste no natural? Aquilo que ainda não é realidade, se manifeste, torna-se realidade. Como que eu faço? Eu persevero. Eu permaneço firme, aonde Deus me colocar. Olha só o que Deus diz a Josué. Os 7 sacerdotes que levam a trombeta irão adiante da arca do Senhor, tocando as trombetas. Os homens armados irão à frente deles e os representantes dos soldados seguindo a arca do Senhor, e o restante dos soldados seguindo a arca do Senhor, enquanto as trombetas tocavam continuamente. Quantas vezes eu já li esse texto, e eu pensava o seguinte, que o povo tinha que marchar em silêncio todas as vezes, e só quando Josué ordenava que eles deveriam tocar as trombetas. Mas olha só o que Deus está dizendo. Irão à frente da arca do Senhor os 7 sacerdotes e tocarão as trombetas. E logo à frente ele vai dizendo assim, enquanto as trombetas tocavam continuamente. Isso significa perseverança. Isso significa que os homens tinham que marchar, eles já tinham a estratégia. Qual era a estratégia? Marchar uma vez no dia, durante 6 dias, em silêncio. O que é em silêncio? Com a boca calada, mas adorando ao Senhor. Boca calada significa não murmurar, a boca calada significa não blasfemar, não dizer nenhuma palavra a não ser render adoração ao Senhor. Então, vocês irão calados, sem proferir nenhuma palavra, mas as trombetas irão soando continuamente. A estratégia era 6 dias, uma volta por dia, no 7º dia, 7 voltas. E as trombetas tocando continuamente. Sabe, para que eu e você possamos entender que perseverança não é ficar parado,
Perseverança não é eu ficar aqui estagnado, eu não vou me mover enquanto Deus não agir, eu não vou sair daqui, enquanto Deus não se mover, eu não vou sair daqui, enquanto eu não ver o sinal de Deus, eu não vou me mover. Na verdade, perseverança é seguir acreditando na promessa de Deus. A própria palavra oração, começa com orar e termina com ação. A própria palavra oração começa com orar e termina com oração. Então é necessário nós tomarmos ação, nos movimentarmos, seguirmos nos movimentando continuamente. Toda a estratégia para trazer o invisível ao visível precisa de movimento. Eu e você precisamos nos movimentar, precisamos continuar seguindo com as promessas de Deus, seguindo com a estratégia que Deus nos deu. Parece loucura a estratégia para quebrar as muralhas, é dar volta em torno delas. Então, o que nós vamos fazer? Começar a dar volta em volta da muralha. Começar a dar volta em volta da muralha. Mas será que isso de alguma forma vai causar um abalo sísmico? Será que isso de alguma forma vai causar um terremoto para fazer essas muralhas cair? Naturalmente? Não. Não sei vocês, mas eu nunca consegui dar volta em alguma coisa e aquilo caiu naturalmente. Porque aos nossos olhos naturais, nós somos limitados àquilo que a nossa força pode fazer. Mas quando nós falamos do sobrenatural, nada é impossível. Amém? Então nós precisamos se mover. E aquele povo teve que marchar durante 6 dias. A cada dia eles se levantavam pela manhã, vestiam-se essas armaduras, pegavam as trombetas e marchavam. E sabe o que parece loucura? Porque eles marcharam o primeiro dia, e eu imagino, aqui eu estou conjecturando, eles olharam para as muralhas e começaram a pensar assim, mas não moveu nada, não criou nenhuma rachadurazinha, nenhum trinquezinho. Mas vamos lá, são 6 dias. Lá marcharam mais um dia, olharam para as muralhas, não enxergaram nenhuma rachadura. Chegaram no 6º dia, marcharam de novo, e a muralha estava ali intacta, sem nenhum movimento, e o povo lá dentro, talvez até mesmo caçoando, talvez o povo estava lá dentro festejando, dizendo, ei, eles nunca vão invadir, eles nunca vão passar por estas muralhas, olha só a estratégia deles, é dar volta em volta da muralha, não tem uma pá, uma picareta, um martelete, uma máquina para quebrar, essas muralhas, eles nunca vão entrar. E no 7º dia, agora não é mais uma volta, é 7 voltas, e eles estão marchando, a primeira volta, a segunda volta, a terceira volta, a quarta volta, e eles estão pensando, mas alguma coisa tem que acontecer, pois já estamos na 4ª volta e nada acontece, já estamos na 5ª volta e nada acontece. Mas eu quero te dizer que as estratégias dos céus muitas vezes não vão fazer sentido. Você está na sua casa, você está passando por dificuldade, e a estratégia é ficar em silêncio. Você está na sua empresa e as dificuldades estão chegando, talvez você precisa de uma nova resposta, precisa de um novo contrato, e você está ali alvoroçado, querendo arranjar pessoas para fechar o negócio, mas Deus está dizendo, ei, sossega, confia, aguarde, continue fazendo aquilo que eu te ordenei, continue se movimentando. Não foi assim com Naamã? Naamã deu 1 mergulho, deu 2 mergulhos, talvez ele pensou em desistir, e aquele homem que estava com ele falou, ei, quantas vezes o profeta falou que era para mergulhar? 7 vezes. Então,
Se fosse algo mais difícil, tu não faria? Então, são só 7 mergulhos, mergulhe. Se fosse algo mais difícil, será que nós não faríamos? Se Deus falasse assim, ó, alugue uma retroescavadeira e toca por cima deste muro, você não faria? Mas você tem uma retroescavadeira? O Deus, Ele quer que nós lutamos com as armas que temos. E sabe qual era a arma daquele povo? Era a adoração. Aquele povo estava com as suas trombetas tocando continuamente. As trombetas estavam tocando continuamente. Eu quero te dizer que está na hora de você se movimentar. Talvez você já tenha tomado um choque de realidade. Talvez você já tenha lembrado, trazido à memória as promessas que Deus já te fez. Mas talvez você esteja ainda aguardando algum sinal, talvez você esteja aguardando alguma coisa acontecer, mas eu quero te dizer que nós não cremos pelo que vemos, mas vemos pelo que cremos. Nós não cremos porque vemos, mas cremos, e assim irá acontecer. Amém? Aleluia. Quarta e última, eu prometo que acabo por aqui. A presença de Deus. Não tem como eu e você batalharmos, lutarmos, sem que a presença de Deus vá na frente. Qual era a estratégia então? Os 7 sacerdotes que levarão a trombeta irão adiante da arca do Senhor, tocando as trombetas. Na frente de todo aquele povo estava indo a arca da aliança, que representava a presença de Deus. Era a arca da aliança, era a presença, o próprio Deus. O próprio Deus estava indo à frente daquele povo. Não tem como eu e você queremos resultados sobrenaturais se não trazermos Deus para a equação. Não tem como eu e você queremos que o Senhor opere no sobrenatural se eu e você estamos só agindo naturalmente. As nossas batalhas precisam ser travadas no nível sobrenatural. Robert, mas eu sou tão pequeno, eu estou começando agora a minha caminhada de fé, mas eu quero te dizer que não é necessário ter 10, 30, 50 anos de fé. A palavra do Senhor fala que basta você crer. Basta você crer. Se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, dirá a este monte: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ele fará. Então, qual é o segredo? É colocar Deus diante das tuas dificuldades. Quantas vezes nós passamos perrengue, quantas vezes nós pelejamos, quantas vezes nós lutamos, mas quando nós se jogamos aos pés do Senhor, paramos de lutar com as nossas próprias forças, Ele se levanta, porque o Senhor fica aguardando o momento certo, quando você desiste de lutar com as suas próprias mãos e agora confia no Senhor. Vocês já viram aquelas lutas de MMA? Alguém já viu luta de MMA? Às vezes eles lutam em dupla, não lutam? Fica um do lado de fora do ringue, um dentro do ringue, lutando. E às vezes nós estamos assim, dentro do ringue, apanhando, e Deus está do lado de fora, assim ó: ei, toca na minha mão aqui, deixa eu entrar também, eu quero entrar, deixa eu pelejar por você. Mas a gente está ali ó, focado no inimigo e esquecendo que temos um Deus que luta a nosso favor. Está na hora de eu e você confiarmos no Senhor. Está na hora de eu e você
deixarmos o Senhor pelejar por nós. A palavra de Deus vai dizer assim: se o meu povo se humilhar e orar, eu ouvirei dos céus, sararei a sua terra. Ei, está na hora de eu e você pararmos de se levantarmos, colocarmos. Esses dias eu estava conversando, não lembro com quem, mas nós estávamos falando sobre posicionamento, estávamos falando sobre nos posicionarmos, e às vezes, na minha própria mente, quando eu falo de se posicionar, o que é? É luta, posição de combate, a gente entra nessa posição, mas quando eu entro na posição de combate, significa que eu estou combatendo. Mas a nossa posição de combate, na verdade, é de joelhos no chão. A nossa posição de combate é com o rosto no pó. E é nesta batalha, e é nessa posição, que quando nós nos curvamos, é que o Senhor se levanta. É que quando nós diminuímos, o Senhor cresce. Quanto mais nós nos diminuímos, mais o Senhor cresce e mais Ele opera a nosso favor. Aleluia! Hebreus 11 vai falar sobre a fé. Hebreus 11, 1 vai dizer assim: a fé é a certeza que receberemos aquilo que esperamos. A fé é a certeza que receberemos aquilo que esperamos. E sabe o que Hebreus 11, 32 vai dizer? O que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jessé, Davi, Samuel e os profetas, os quais, pela fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram e cumpriram as promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga o exército estrangeiro. Aleluia! Sabe o que Deus está dizendo assim? Ei, pela fé, os nossos antepassados não tiveram medo, mas fecharam a boca do leão, não tiveram medo, mas apagaram o fogo que vinha contra eles, não tiveram medo, mas na sua fraqueza lhe fizeram forte. Aleluia! Quantas vezes nós nos achamos fracos, mas é quando nós somos fracos, é aí que o Senhor se fortalece. Amém? Aleluia! Se você puder ficar em pé. Nós falamos sobre muralhas durante esses três encontros. Falamos sobre posicionamento, sim, em que eu e você somos o sacerdote. Nós somos o sacerdócio real, a geração eleita, o povo escolhido de Deus. E como sacerdócio, nós precisamos nos posicionarmos e adorar ao Senhor, nos posicionarmos e clamarmos a favor da nossa família, clamarmos a favor da nossa casa, clamarmos a favor da nossa empresa. Mas Robert, eu nem sou o dono da empresa, eu sou apenas um funcionário, mas a palavra fala que aonde nós estivermos, a sua presença estará conosco, aonde nós colocarmos as nossas mãos, será abençoado, aonde nós entrarmos e aonde nós sairmos, a bênção nos seguirá. Então está na hora de eu e você acreditarmos que as muralhas irão cair, em nome de Jesus, amém? Quero te convidar a fechar os teus olhos agora e pedir ao Senhor. Talvez o Senhor já tenha te dado as estratégias, talvez o Senhor já tenha falado com você o que é necessário você fazer.
Talvez você já tenha tido um choque de realidade, onde as portas do emprego estão se fechando, aonde as portas estão se fechando a teu favor. Talvez você tenha tomado um choque de realidade, onde uma muralha, talvez você tenha dado de cara na muralha, mas eu quero te dizer, nessa noite, as muralhas irão cair, o inimigo será derrotado, o Senhor entregará nas tuas mãos o exército, o Senhor te entregará nas suas mãos, o rei e os seus exércitos, pois se Ele prometeu, Ele cumprirá. Aleluia! Vamos orar. Senhor, começa, Pai, a operar a nossa vida agora. Pai, começa a trazer à memória, Pai amado, as promessas que o Senhor tem feito para mim e para eles aqui nessa noite. Pai, que as promessas de Deus venham se cumprir, que as promessas de Deus venham se cumprir, que nada venha impedir o teu agir, que nós venhamos nos movimentarmos, seguindo, Senhor, a tua estratégia. Dê a eles, Pai amado, força, coragem, entusiasmo, para, Senhor, vencer, Senhor, o desânimo, vencer, Senhor, a paralisia, vencer o medo, em nome de Jesus, e as muralhas irão cair, que nessa noite nós possamos, Senhor, dar o grito da vitória, que nessa noite, Senhor, nós possamos combater as muralhas de onde nós estivermos, em nome de Jesus. Amém e amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus.